Mais de 100 entidades do movimento Reformar para Mudar lança hoje um manifesto nessa mesma direção, dando apoio à agenda de reformas que está no Congresso Nacional. E sobre esse papel da sociedade civil na defesa das reformas, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio França. Presidente, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Estou aqui à disposição de vocês. Perfeito. Presidente, antes de falar, claro, sobre essa iniciativa da sociedade civil, eu pergunto para o senhor, em relação, claro, ao setor que o senhor comanda e tem muita ligação. Qual seria, nesse momento, a reforma mais urgente? A tributária, a administrativa? É possível caminhar com as duas juntas? São duas reformas que há décadas são discutidas e não saem do papel. Essa tua pergunta é muito importante, são duas reformas que há décadas são discutidas e nós temos certeza que agora as reformas sairão do papel. As duas são importantes, obviamente, mas se eu tiver que elencar a que eu gostaria que saísse primeiro, seria a reforma administrativa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que mexer nos gastos. Eu costumo dar um exemplo, às vezes, um exemplo muito simples, né? Uma família não pode viver quando a sua despesa supera os seus salários. E o Brasil não poderá viver se a despesa superar as receitas de entrada. Então, notadamente, ela é fundamental, a reforma administrativa para o Brasil. A reforma tributária também é muito importante. Não estou tirando o mérito da reforma tributária, mas em termos de urgência, as duas são urgentes. A que é mais urgente é a reforma administrativa. Presidente, se o senhor pudesse dizer para a gente na prática, assim, quais principais vantagens essas reformas trariam, especialmente para o setor imobiliário, quais seriam? Eu vou falar um pouquinho do Brasil e, consequentemente, o setor imobiliário, porque você não tem setor nenhum da economia funcionando se você não tiver um país com a situação fiscal equilibrada, certo? E a situação fiscal equilibrada trará para o Brasil o quê? Um nível de inflação controlado, tá certo? E taxas de juros baixas. A taxa de juros baixa permite que todos os segmentos da economia possam investir, a inflação controlada vai fazer com que a economia volte a crescer de uma maneira sustentável. Desta forma, nós teremos as pessoas ganhando um poder aquisitivo muito maior, sem falar que o número de desempregados que temos hoje, de 14 milhões, será reduzido e muito. Então, nós teremos aí um Brasil saindo da pandemia com uma força muito grande, porque o Brasil é uma nação com uma população enorme e tem condições de sair da pandemia, inclusive à frente de outros países. Presidente, e a pressão da sociedade para que essas reformas saiam? A campanha aqui da Jovem Pan, dando voz a vários setores, parlamentares, setores da iniciativa privada. Até que ponto isso ajuda os congressistas a se mobilizarem? Claro que é uma questão política, tudo depende da política e o andamento no Congresso, e vivemos também uma pandemia que dificulta muita coisa. Mas até que ponto essa pressão da sociedade vai ajudar e vai tirar essas reformas do papel? A sociedade, ela não deve olhar essas coisas só como pressão, porque a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, ela tem que ser participante deste processo. Então não adianta só você pressionar, você criticar. Nós temos que atuar em conjunto com o governo, com a Câmara e com o Senado, ajudando eles a passar essa reforma. Então o nosso papel é fundamental, é um papel de união. Tanto que no nosso manifesto nós deixamos muito claro que nós estamos aqui para ajudar. Nós já vimos por parte do Senado e da Câmara uma medida importantíssima para o Brasil, que foi a autonomia do Banco Central. Então, nós já estamos vendo as coisas andarem, tá certo? No sentido correto. E eu não gosto muito da palavra pressão, porque muitas vezes pressão significa você aperta um botão e sai de perto. Nós temos que estar perto, conjuntamente com a Câmara, com o Senado e com o governo federal, trazendo ideias, discutindo as nossas ideias, tá certo? De uma maneira técnica, objetiva, para que o Brasil realmente possa voltar a crescer. Luiz Antônio França, que é presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e por falar aqui e apoiar a campanha da Jovem Pan. O Brasil não pode mais esperar. Muito obrigado.